fez o Flamengo, o Independiente virou e venceu por 2-1, ou seja, tem a vantagem do empate, jogo de volta semana que vem no Maracanã. O Independiente, no frigir dos ovos, né, olhando para o todo, olhando para o jogo todo, acabou sendo melhor que o Flamengo teve bons momentos até, pressionou bastante no fim em busca do empate. O Independiente conseguiu segurar esta vantagem, que não significa título, longe disso, uma vantagem de um gol de diferença, venceu por 2-1, tem a chance do empate, mas o Flamengo, com a casa cheia, tem tudo para reverter e buscar o título da Copa Sul-Americana. Estamos chegando com linha de passe, claro que esse é o grande destaque do programa que está no ar. Estou ao lado do Arnaldo Ribeiro, Jean Oddi, Eduardo Tironi, Mauro César, e espero que ao seu lado também a nossa hashtag está à sua disposição, linha de quarta para você participar a partir de agora. Portanto, encerrado o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana, depois de 18 anos, o Flamengo em busca de um título que não seja nacional, né? Um título internacional, enfrentando um bom time do Independiente. Se provou hoje um bom time, mais uma vez, num grande desafio, afinal de contas, saiu perdendo, conseguiu impor o seu jeito de jogar diante da sua torcida, virou para cima do Flamengo, repito, foi bastante pressionado no final, o Flamengo pressionou bastante em busca do gol de empate, mas eu acho que acima de tudo, né, para a gente começar, um bom ponto, foi um belo jogo de futebol, né? Deu gosto de ver. Muito, a gente reclama tanto do nível, né, de jogos aqui na América do Sul, a própria Libertadores teve poucos jogos tecnicamente acima da média. Esse foi um jogo acima da média. Muitas vezes a final nivela a questão técnica por baixo pelo que está em jogo, e hoje, sinceramente, um jogo muito interessante. É um time argentino daqueles que privilegia o toque de bola, as triangulações, não tem chutão, né, é mais um time argentino com padrão, né? Isso talvez nos dê um pouco de inveja nesse aspecto. Aquela inveja saudável. Time de futebol com padrão de jogo. Tem alguns destaques individuais. O Mauro até falava antes da final do Barco, um jogador jovem muito interessante, tecnicamente acima da média. Fez a jogada do segundo gol. E o Flamengo teve o privilégio de abrir o marcador numa jogada aérea que é um ponto fortíssimo. Os dois zagueiros do Flamengo, Juan e Hever, são muito bons no jogo aéreo, o Arão também é. Mas depois levou a virada e, surpreendentemente, quando parecia que naquele momento o cansaço, a maratona recente fosse destruir o Flamengo e permitir que o Independiente ampliasse a vantagem, o Flamengo equilibrou as coisas e teve até algumas chances para empatar. Acho que está aberto. E curiosidade, o personagem do Flamengo no jogo, o Hever, era o personagem flamenguista atleticano, né? Tem muita história no Atlético. É verdade. Muito atleticano vibrou no gol do Hever e continua sendo aquela final, claro, que para o flamenguista com uma importância toda que você descreveu do título internacional depois de tanto tempo, mas também importante para o Atlético, que pode herdar aí a vaga na Libertadores, e o Hever teve esse poder catalisador, digamos assim. Você falava na segunda-feira, Mauro, que era importante o Flamengo voltar vivo, né, na disputa pelo título. Voltou, não voltou com empate, não voltou com a vitória, que seria extraordinário, mas volta absolutamente vivo na disputa pelo título. Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros de fã de esporte. Ferimentos leves, eu acho que pelo que foi o jogo em determinado momento, especialmente o primeiro tempo, né, poderia ter sido muito pior para o Flamengo. O Gigliotti, quando fez o gol, ele tinha tido 3 oportunidades e a bola passou por ele, né? Como não passou contra o Libertad, quando ele deu 2 carrinhos e fez 2 gols. E na terceira boa chance ele aproveitou. Eu achei a atuação até digna do Flamengo, pela maneira como o time conseguiu reagir. Fez um gol no começo, começou muito mal o Independente, muito nervoso, sem conseguir pressionar e confuso. O Flamengo aproveitou, fez um gol, depois o time argentino naturalmente se organizou. É um time que só joga pelos lados, basicamente, né? Embora o primeiro gol a jogada tenha sido pela faixa central do campo, mas é um time que usa muito os lados do campo, isso aí já se sabe. Qualquer um que observe o time do Independente sabe disso, não trabalha em cima de um meio organizador, um engante, trabalha com os caras que os laterais apoiam muito, homens que trabalham abertos ali, jogando em função do centroavante. E no primeiro tempo já poderia ter tomado a virada. No primeiro tempo o empate já foi um tremendo lucro para o Flamengo. Aí na segunda etapa o gol logo no começo,
E aí o Independiente teve um comportamento parecido com aquele que ele apresentou contra o Libertad. Ele perdeu no Paraguai, foi jogar em casa, fez 3-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo ele recuou, e o time paraguaio, sem o seu centroavante, conseguiu encostar o Independiente no seu campo e pressionou bastante, criou situações de gol. Quase tomou o segundo gol. No final da partida, inclusive, o Libertad teve uma falta frontal que passou a rente à trave. Mais um pouco teria sido eliminado. Eu estranhei o comportamento do time naquela oportunidade e hoje novamente. Porque é um time que descansou 8 dias, o Flamengo numa maratona danada. Acho que isso pesa em alguns momentos, mas acho que a atuação do Flamengo foi digna justamente porque o time conseguiu reagir. Agora, tem problemas, né? Tem problemas que não se resolvem em uma semana em um jogo. Quando você está sendo muito pressionado no seu campo, como aconteceu hoje em boa parte do primeiro tempo, especialmente, o time tem que saber sair jogando, trabalhando a bola. Sai da pressão, trocando passe. Tem que ter aproximação, tem que ter conjunto, tem que ter um jogo coletivo que o Flamengo não tem. Então o Flamengo dava ligação direta. E não tem o Guerreiro, tem o Viseu. O Viseu é um jovem finalizador, goleador, mas a bola ele não tem grande intimidade, ele não tem uma boa convivência com a bola. Então ele não para uma bola, ele não prende uma bola, ele não faz uma parede, ele não cava uma falta, ele não existe no jogo. Ele não existe no jogo. Ele só existe no jogo quando a bola chega para ele tentar uma tabela, uma finalização, mas ele não consegue. Exato, não consegue participar. E o time, quando tem o Guerreiro, é outra história, porque o Guerreiro consegue amaciar a criança, toma uma falta, prende, espera a chegada dos homens que vêm de trás, e aí o jogo flui um pouquinho. Então era uma parede, batia e voltava, batia e voltava. E isso não vai se resolver de uma hora para outra, o Flamengo não tem um conjunto afinado para isso. Mas achei que foi uma atuação digna, o Vinícius Júnior de novo entrou bem. Muita gente quer que ele entre antes e tudo mais. Talvez até o Rueda tá lançando cada vez mais cedo, um pouquinho, né? Hoje entrou aos 27 de segundo tempo. Ele estava entrando com 30 e poucos e tal. Está entrando agora um pouco mais cedo. Talvez até ele venha observando o garoto querendo antecipar esse lançamento. Tem só 17 anos. Né? O Barco tem 18 e tem 17, é mais novo ainda. Mas achei que foi uma atuação digna para um time que jogou 2 vezes viajando 13 mil quilômetros, né? Foi do Rio para Barranquilla, de Barranquilla para Salvador, de Salvador para o Rio, do Rio para Buenos Aires, de Buenos Aires lá do lado ali, a Avejaneda, para jogar nessa noite. Enquanto a equipe argentina ficou desde a terça-feira passada em casa, treinando, descansando, esperando o Flamengo. Então eu achei uma atuação bem digna, perdeu por um gol, é possível recuperar esse placar, se vencer por um gol tem prorrogação, mas aí o Flamengo tem uma semana para se recuperar. Tem gente que fala, mas eles vão jogar no fim de semana, vão jogar contra o Arsenal do Sarandi, é o último colocado do Campeonato Argentino, o campo fica do lado ali, vizinho também, pertinho de Avejaneda, ou seja, vai botar o time reserva, eles vão chegar no Rio de Janeiro inteiros. O time titular não vai se desgastar, não se iludam. E o adversário é uma carne assada, vão ganhar com o time reserva provavelmente, não estão nem um pouco preocupados com esse jogo. O jogo para o Independiente semana que vem, mas as duas equipes estarão, acredito, em condições físicas mais próximas. E aí pode ser bom para o time do Flamengo. Oi, Jean, boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo. Eu concordo. Acho que, primeiro, o jogo foi muito bom. Eu acho que a atuação do Flamengo foi boa, e foi boa por 2 motivos. Primeiro, pelo que o Flamengo até conseguiu fazer em boa parte da partida. E segundo, porque teve a atuação que teve, mesmo com vários jogadores atuando abaixo daquilo que podem atuar. Acho que o Everton Ribeiro foi mal de novo. O Arão foi mal de novo, errando muitos passes. O Trauco no primeiro tempo estava tomando um banho ali na lateral esquerda, e aí tem até a questão, acho que assim, o Everton faz falta também nesse aspecto, né? Na hora que você coloca o Paquetá ali, o Trauco sofre mais. Ele sofre menos quando tem a presença do Everton na frente, tanto que o Everton muitas vezes joga como lateral esquerdo, o Everton não tinha condição de jogar os 90 minutos, então por isso também o Trauco sofreu. Acho que é um problema, aliás, que o Flamengo vai ter que resolver para a próxima temporada, né? Olhando um pouco para o elenco. O Trauco é um lateral que pode jogar ali em jogos em que o adversário vai pressionar menos, vai te fazer sofrer menos, mas em jogos em que o Flamengo sabe que vai ser pressionado, é um lugar em que o Flamengo costuma ter fragilidade. Mas apesar de tudo isso, quer dizer, apesar de questões individuais, acho que no geral o Flamengo criou muitas chances. Me chamou a atenção também a postura do Independiente no segundo tempo, depois de ter feito o gol, né? Na hora que fez depois o segundo... 2-1, né? O 2-1. Foi 2-1, o Independiente passou até aquela postura. Mas também me pareceu que era assim, era a consciência de que para ele, Independiente, aquele resultado é um resultado muito bom. Talvez acreditando naquilo que o Independiente fez por umas 3 ou 4 vezes depois de sofrer o gol, que é aquela saída de bola em velocidade, trocando passes com uma velocidade muito rápida. Quer dizer, é um perigo para o Flamengo no jogo de volta. A gente imagina um Flamengo tomando iniciativa, um Flamengo partindo para cima, mas é preciso ter essa consciência de que o Independiente, contra-atacando,
é muito perigoso porque tem ali uma qualidade de troca de passes que a gente não está acostumado a ver, sobretudo na velocidade que o Independiente trocou passes ali para contra-atacar em algumas oportunidades. Mas eu acho que, olhando para os placares possíveis, a vitória do Independiente por 1-0 é aquele que deixa o futuro mais indefinido. Se a gente tivesse um empate, acho que o Flamengo chegaria como favorito no jogo de volta. Se a gente tivesse Independiente marcando mais um gol, o Independiente teria uma boa vantagem para o jogo de volta. Eu acho que esse 1 gol de diferença a favor do time argentino é aquele placar que a gente realmente pode colocar 50% para cada lado no jogo de volta e tá bem colocado, não é ficar em cima do muro, não. Aliás, né, Tironi, fazendo a comparação com uma final recente que tivemos e a grande final do ano, a final da Libertadores envolvendo brasileiro e argentino, e a tabela de classificação do Campeonato Argentino mostra isso, o Independiente é um time melhor que o do Lanús, né? É bem melhor, parece, né? Eu achei bem melhor do que o que pude ver na final do Lanús contra o Grêmio. E na tabela do Campeonato Argentino é exatamente isso, né? O Independiente está ali no meio da tabela e o Lanús está na zona de rebaixamento. Achei melhor, achei o time com mais recurso, que toca melhor a bola até. Acho que a única coisa que deixa o Independiente um pouco fragilizado para o jogo de volta é que eu não achei um time tão forte defensivamente. E provavelmente vai ter que se defender muito no jogo do Maracanã. Dá espaço, né? Dá espaço, o Flamengo estava toda hora na área do Independiente. Acho que isso pode ser uma boa vantagem para o Flamengo. Não me pareceu um time tão forte defensivamente, a não ser que no jogo de volta atue de uma maneira muito diferente do que a gente viu hoje. Eu tô com o Jean, acho que o Flamengo teve uma boa atuação e a atuação não foi melhor do Flamengo diante de tudo, né? Considerando a pressão da torcida, até nesse aspecto era um ambiente diferente do jogo do Lanús contra o Grêmio, né? Parecia uma pressão maior, parecia o estádio mais pulsante hoje, assim, do que na final da Libertadores. Mas acho que algumas atuações individuais do Flamengo atrapalharam muito o Flamengo, né? Do Everton Ribeiro, do Arão, do Trauco. E aí é curioso que todo mundo estava pedindo, né, o torcedor do Flamengo em redes sociais, pedindo a saída do Everton Ribeiro, Ele não saiu, saiu o Diego. E aí eu achei que o time do Flamengo melhorou. E não que o Diego estivesse jogando mal, achei até que jogou bem hoje. Abriu o Everton, né? Mas aí o time exatamente isso, abriu e a coisa ficou... O Flamengo teve mais oportunidade. A partir daí o Flamengo sofreu menos com os contra-ataques e tudo mais e quase até empatou o jogo. Mas eu acho isso, acho que o Independiente realmente é um time melhor que o do Lanús, mas eu acho que ele não é tão forte defensivamente. E se ele fez o 2-1 achando que isso é o suficiente, vai precisar jogar mais defensivamente no jogo de volta aqui. Acho que o Flamengo tem boa chance de ganhar aqui e ser campeão. E aí não tem muita eficiência no jogo aéreo defensivo, né? Os 2 gols que tomou nesses 2 últimos jogos em casa foram de cabeça, né? O do Hever e o gol do próprio Libertad. Agora, o Arão, uma atuação também horrorosa do Arão, mais uma, né? Com 4 minutos eu tinha errado 2 passes assim absurdos. 4 minutos de jogo eu já tinha errado 2 passes. E ele erra o passe e ele olha pro lado, reclama da vida. É impressionante. É um jogador que ele se superestima dentro de campo. Ele imagina ser um jogador melhor do que ele é. É inacreditável. É um jogador que precisa ser muito bem pensado com relação ao ano que vem. Essa altura não vai se mudar mais o time, vai mexer mais, mas é realmente incrível. Titular praticamente toda a temporada, embora seja muito regular, e às vezes um tanto quanto indolente. Agora, a saída do Diego, acho que melhora, o jogo flui mais, porque o Diego é muito carregador de bola. Ele hoje até estava jogando uma partida melhor do que outras recentes. Acertando mais passos, participando do jogo, mas ele conduz em demasia a bola. E com o Everton na esquerda, o Vinícius na direita, e sem ele, eu acho que o jogo flui mais rápido. O jogo fica mais vertical. A bola passa também, mais de pé em pé e acaba sendo mais vertical, mais objetivo. E aí o Flamengo conseguiu criar algumas situações. Parece que o Diego não gostou muito quando saiu. Mas, sinceramente, o Diego não tem condição nenhuma hoje de não gostar de nada. Ele não tem jogado bem há muito tempo. Hoje foi uma partida bem aceitável. Como se saísse o Everton Ribeiro, não poderia dizer nada, porque é outro que deve muito. E essa é uma das questões que atrapalha o time do Flamengo. Tem valores individuais, no geral, até melhores do que o do Independiente. Mas esses jogadores não rendem, não conseguem apresentar, né? E o Barco, o garoto, merece uma atenção especial. A impressão que eu tive é que o Ariel Holan, o técnico do Independente, conhecia bem a fragilidade do Trauco. O jogo foi feito ali. Inclusive, o primeiro gol, a jogada é por dentro, é pela faixa central do campo, mas o Messa, quando faz o passe, ele domina e toca a bola para o meio e é o Trauco que está com ele. E o Trauco não consegue sequer cercá-lo, sequer tentar desarmá-lo, atrapalhar.
Então ele faz assistência. E no segundo gol, aí a jogada já é pelo outro lado, aí é em cima do Arão e do Pará, né? O Arão sai vendido no lance, o Barco com facilidade consegue fazer o cruzamento, sai o gol. Eu tive a impressão que o Flamengo parece que não conhecia tão bem esse jogador, que deveria ter sido, digamos assim, vigiado mais de perto, mas o Independente sabia muito bem que o Trauco era um mapa da mina, que é um jogador que ofensivamente é bom, aliás, fez o cruzamento para o gol, o passe para o gol do Hever foi dele, mas ele deixa a desejar. E os adversários aproveitam isso. Talvez jogando numa linha defensiva organizada, bem postada, tudo muito bem arrumado, ele consiga dar conta. Mas o Flamengo não tem isso também. O Flamengo não tem um time estruturado. O Flamengo chega muito na individualidade de alguns jogadores, alguns momentos, tudo tem qualidade técnica no elenco. Mas como conjunto, deixa muito a desejar. E por isso que chama atenção quando você vê uma equipe como a do Independente, que é arrumada, é bem treinada, tem uma proposta de jogo muito clara, e acaba realmente chamando a atenção. E fica claro cada vez mais como os técnicos argentinos são melhores do que os brasileiros, né? Nossa. É impressionante. Você pega, mesmo o próprio Lanús, que foi derrotado pelo Grêmio, o jogo do Lanús em Porto Alegre, primeiro tempo, a forma como o time se comportou, você vê um time organizado, não rifa a bola, sai jogando, envolve o adversário, trabela, sai na cara do gol. E você vê pouquíssimos times brasileiros tendo a capacidade de fazer isso. Vai dizer que os times argentinos têm mais qualidade técnica? Não tem. Claro que não, porque não tem mais dinheiro, trabalham com o que podem ali. Então, esses jogos escancaram cada vez mais essa questão. Em relação à escalação para a final, o Mauro falou, não é momento, falta um jogo para acabar a temporada de grandes mudanças, mas acho que a recuperação física do Everton, que vem machucado, pode ser em uma semana ele está em condições de começar a partida. Eu vejo só essa possibilidade mesmo. Mas ficaria o Everton Ribeiro fora do time? Não, então, eu creio que não. Porque até pela questão da experiência. Mas você sabe que tem alguns fãs de esportes que estão questionando, será que o Everton Ribeiro não está fora de posição, jogando mais do lado do campo? Então, mas assim, ele jogou muito assim no Cruzeiro, né? O bom momento dele no Cruzeiro era da direita. Exatamente. Não, eu entendo, porque é uma questão que se coloca no Flamengo desde que ele foi contratado, a questão dos dois meias, lembra lá atrás? Dá para jogar dois juntos, Diego e Everton Ribeiro? Aí, lá já no início, antes do Rueda. Depende... Uma pergunta meio maluca, né? De Bruyne joga com o Davi Silva. Claro. Você vai encontrar vários times que jogam com dois meias. Quando você tem o próprio exemplo do Everton Ribeiro com o Ricardo Goulart no Cruzeiro, jogando um centralizado e o Everton Ribeiro mais aberto, não tem o que discutir em relação a isso. Sim, eu acho que a questão aqui é a dupla de meias contra esse tipo de adversário, que é um adversário que joga muito bem pelos lados. Sim. Mas eu acho que a principal prova já passou fora de casa. Isso envolve o Trauco, envolve o sistema defensivo, porque, claro, o Everton Ribeiro não ocupa tão bem a faixa lateral como o Vinícius, o Everton ou o Paquetá mesmo. Inclusive fisicamente para ir atrás do lateral. E tem formação de lateral, hein? Porque era lateral na base, né? Mas agora já esquerda, não mas era lateral. Mas não tem mais a mesma vitalidade, né? Mas eu entendo que precisando do resultado, jogando em casa, estádio lotado, 2 meias, faz todo sentido. Mas o Flamengo pode sofrer na questão defensiva por estar com os 2 meias. Mas vale. Essa é uma questão mais para frente. Eu estou entrando um pouco na cabeça do Mauro em relação ao tipo de adversário que o Flamengo ia enfrentar no campo do adversário, triangulando pelos lados. E acho que de fato, mas eu também não vislumbrava, talvez fosse o Flamengo do Zé Ricardo. Lá atrás ele jogasse com Pará e Rodney de um lado. Lembra que jogou várias vezes assim? Sim. Trauco e René. Mas hoje tinha muita gente já pedindo até no primeiro tempo. Acho mas que entende? O tipo de treinador e conhecendo... Porque o Flamengo jogou várias vezes quando enfrentava times fortes pelos lados do campo. 2 laterais de um lado, 2 laterais de outro. E eu entendo que dependendo do jogo, dependendo do adversário, é uma alternativa. Agora eu não acho, precisando do resultado em casa é uma outra coisa. Tem a questão da velocidade, que você vai precisar dos caras que acompanham, caras com mais velocidade para acompanhar, porque em tese os ataques do Independiente vão ser ataques na velocidade, né? Não vai ser aquela coisa que foi hoje boa parte do primeiro tempo do time triangulando, que é como o Independiente gosta de jogar, mas acho que a própria postura do time hoje mostra que a gente deve ver um jogo no Rio de Janeiro com contra-ataques na velocidade e troca de passes rápidos. O Everton, para mim, não tem nem discussão. Porque o Everton simples ou o Everton simples? O Everton simples. O Everton sem sobrenome. Se ele estiver fisicamente bem, porque é incrível, né? O Flamengo contratou uma série de jogadores renomados, com muita qualidade, com potencial enorme. E acho que, claro que a esperança do torcedor rubro-negro é que em 2018 esses jogadores
consigam jogar o seu máximo, porque o Diego não jogou o seu máximo, o Everton Ribeiro não jogou o seu máximo, o próprio Guerreiro, que eu acho que é importantíssimo, e repito o que eu disse na segunda, escalaria se tivesse à disposição, também acho que poderia até ter jogado mais, mas se teve um que foi importante a temporada toda enquanto teve disponível, foi o Everton, né? Sem dúvida. Foi um cara que entregou aquilo... do ponto de vista da limitação, talvez ele seja mais limitado do que esses outros. Sim. Mas é o cara que entregou em todos os jogos. Então, assim, esse pra mim não tem discussão. Se ele tá bem fisicamente, ele é muito importante ali, até porque nessa questão da recomposição, ele faz isso e faz com velocidade, que eu acho que vai ser importante também. Agora, em relação ao Everton Ribeiro, só mais uma coisa. O torcedor do Flamengo tem que entender qual o tipo de jogador. O Everton Ribeiro, nem na época de lateral do Corinthians, muito menos no Cruzeiro, nem no Curitiba, não é um jogador que dá carrinho, não é um jogador que explode, que vibra. Não é. É um jogador frio, técnico, que tem as suas qualidades. Nunca foi um jogador raçudo nesse aspecto. Mas né? você acha que foi, o que se cobrou hoje não foi isso? Eu acho... Foi ele, tecnicamente, ele estava mal hoje. Então, mas assim, O primeiro gol foi... esse tipo de jogador, ele só não é cobrado quando ele decide partidas, faz jogadas decisivas. Se ele não faz, porque o Diego, ele é um jogador técnico, mas ele se entrega. Ele até, né, ele faz questão disso. De vibrar, de mostrar, de dar o carrinho e tal. O Everton não tem essa característica. Não tem e não vai ter. Né? Então é uma contratação também que visava, sobretudo, o aprimoramento técnico da equipe. Ele não é um jogador vibrante nesse aspecto. Não foi nos bons tempos, nos áureos tempos, não será agora. Agora, considerando isso, que você falou, que o Mauro falou, talvez o jogo de volta com o Flamengo precisando ganhar, eu até acho que o Rueda não vai mexer em nada, acho que vai entrar do jeito que ele jogou hoje, mas talvez seja menos jogo pro Diego, né? Se o Flamengo precisar de um jogo mais agudo, porque aí o Flamengo é isso, o Diego toca de lado, o Flamengo segura, o Diego toca de lado, segura a bola, talvez, e tinha até gente falando isso, tiraram o Diego e deixaram o Everton Ribeiro. Não dá. Não, eu também acho que o Rueda não vai fazer isso. Não, eu acho que é essa altura. A única mudança que ele pode fazer é o Paquetá ou o Everton Ribeiro saindo para entrar o Everton, que até lá deve estar com condições de jogar 90 mas aquele minutos. jogo que vai ficando 0-0. Sim, mas, assim, mas ao mesmo tempo, assim, a gente está vendo alguns gols decisivos, algo importante. O cara é um jogador grande. Verdade. Uma final, ele, né, tem que estar. Não, eu entendo pelo estilo. O jogo andando e o gol não saindo. E aí o jogo de muito segurar muito a bola, muito passe de lado do Diego começar a incomodar. Eu acho que o Rueda não vai mudar nada. Acho que ele vai entrar com esse mesmo time aí. Formação do Opta, eles chamam de reis de Copas, né? O time do Independiente. Foram 15 finais disputadas em casa, né, de diversas competições espalhadas pela América do Sul, e nunca perdeu nenhum jogo. 12 vitórias e 3 empates. Somando já a vitória de hoje, em casa. Hoje mais uma vitória para a conta. Impressionante. Grondona também, tem o dedinho dele aí. Né? Nossa Senhora. Agora a história lá. É um time mais alinhado com o poder, talvez, no futebol, mais do que o Boca, nos seus bons tempos. O Grondona é ligado ao Independente. Aliás, hoje eu estava revendo lá, alguma TV, não lembro qual, mostrando o jogo de 95 da Supercopa. O Independente perde no Maracanã o jogo e fica com o título. Gol do Romário. Quem entrega o troféu é o Grondona. Aquele cabelo pintado dele horroroso, né? Tá lá agora abraçando o senhor Capeta. Tá lá entregando a taça lá e tal, blá, 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 né? O Independente tem muita história. Nossa, mas dessa vez não, dessa vez foi uma vitória limpa, não teve nada a ver com a arbitragem. Isso é coisa mais do passado. Agora, em relação à postura, o lado físico, a gente já exaltou aqui, mas a vibração, a pegada, o time do Flamengo mudou muito, né? Por que eu vou voltar a bater nessa tecla? Porque a torcida reclamou durante muito tempo que faltava isso ao Flamengo. Você até brincava a história do uniforme amarelo, o time de bananas e tal. O time termina apertando o Independiente nessas condições, um time que jamais perdeu uma decisão sul-americana dentro de casa. Como o Flamengo terminou o jogo de hoje, também com uma falta, não foi exatamente frontal, mas uma falta perigosa que o goleiro foi buscar na cobrança do Coelho. Não é time de banana, né? Passou longe de ser time de banana hoje. Esse comportamento na Sul-Americana não tem sido visto, né?
Tanto que o único jogo que o Flamengo na Sul-Americana não foi bem foi em Chapecó. Empate com o Chapecoense, que deveria ter perdido. Mas aí ganhou bem no Rio, contra o Fluminense, especialmente no segundo jogo, foi buscar um resultado. Estava 3-1. E contra o Júnior também, virou um jogo no Maracanã, sem jogar uma grande partida. O Flamengo não vai jogar grande partida, essa é a questão. E acho até que alguns jogadores, como o Everton Ribeiro, eles vão sofrer, porque se você não tem... Esse cara precisa de um time mais harmônico, tem que ter um conjunto. As funções têm que estar mais definidas. Quem faz o quê? E o Rueda está na tentativa e erro já há algum tempo. Perdendo alguns jogadores, o Berrio, por exemplo, que ele contava, que é muito cheio de altos e baixos, mas um jogador que consegue ser decisivo em alguns momentos, foi decisivo na Copa do Brasil contra o Botafogo, por exemplo. Esse jogo, por exemplo, ele jogaria, possivelmente. Perdeu o Berrio, perdeu o goleiro, perdeu o Guerreiro, então ele vai tentando, e ele pegou o bonde andando. Ainda acho que para ele foi melhor pegar, caso ele continue no Flamengo ano que vem, né, a priori sim, foi melhor pegar esse período agora do que começar no início do ano que vem. Ele já conhece tudo. Claro. O elenco, os hábitos aqui do Brasil, como funciona, a torcida, adversários, imprensa, tudo. A panelinha dos jogadores, com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar. Então é muito mais fácil ele fazer um planejamento para o ano que vem, saber campeão ou não da Sul-Americana. Está na Libertadores. Agora, o jogo de domingo custou muito caro hoje. Se o Flamengo tivesse classificado antes, que era obrigação, levaria um time reserva até Salvador, não jogaria com o time titular, descansaria todos esses jogadores e mais alguns, e teria uma condição hoje muito melhor para participar desse jogo contra o Independente. Acho que, embora o time tenha se superado no segundo tempo e ido para o ataque, até também pela postura do Independente, esse jogo de domingo, ter atuado com o time titular na obrigação de buscar o resultado, foi um absurdo. Um absurdo porque essa vaga, com tanta vaga na Libertadores, o Flamengo tinha que estar classificado pelo menos a uma rodada. No mínimo uma rodada. Como fizeram Santos, Palmeiras, Grêmio e o próprio Corinthians, claro que é o campeão. E o Cruzeiro, porque ganhou a Copa do Brasil. Então o Flamengo teve que se matar no domingo, virar um jogo contra o Vitória, para conseguir garantir a vaga direta. Por quê? Por incompetência, por tropeços, por equívocos, por falta de planejamento, e isso acho que custou um pouco no jogo de hoje. Por isso que eu acho que a atuação foi bem digna, porque se o Flamengo terminasse o jogo nas cordas e o Independente de cima, seria a coisa mais normal do mundo. O time pregado e o time argentino pressionando. Mas eu não consigo entender por que eles recuam tanto. Contra o Libertad, contra o Flamengo. Então, ele está ganhando, está 2-1. Aquele negócio para poder torcer a faca no adversário. Não, aí recua, chama o adversário. O Gigliotti também é um jogador finalizador, então a bola não parava no ataque. E acho que a própria reação do Independente ao final do jogo mostra que era uma coisa consciente. Tudo mais. Eles estavam comemorando como se fosse o jogo do título. Quer dizer, o 2-1 para eles, aparentemente, foi um resultado muito bom. E achei interessante o Flamengo também perceber que o 2-1 não era um bom resultado, ao contrário do que aconteceria, por exemplo, na semifinal. O Juan, até acabei de ler aqui, o Juan reclamou do regulamento da Sul-Americana. E acho que é normal que o jogador se incomode com o fato de jogar uma temporada toda, um campeonato todo com o regulamento e chegar à final e ter um outro regulamento. Claro que ele também está reclamando porque o Flamengo fez um gol que valeria muito, né? Caso o regulamento fosse o mesmo que é válido até a semifinal. Só que os brasileiros vão ter que se acostumar com isso. Com esse tipo de regulamento de mata-mata diferente. A partir do momento que a Copa do Brasil, a partir do ano que vem... Mas a Copa do Brasil já está assim, já desde 2015. Na Sim, final, mas eu digo, agora os times brasileiros vão jogar a temporada toda no Brasil da Copa do Brasil sem gol. Sem o gol fora valendo mais. E outra coisa, então, o Flamengo foi beneficiado por essa mudança na Copa do Brasil, porque empatou com o Cruzeiro 1-1 e empatou 0-0. Se valesse esse critério, não teria nem pênalti. O Cruzeiro seria campeão direto. O que eu estou querendo dizer ao contrário do que acontece em outros lugares, o brasileiro, o jogador brasileiro, os times brasileiros vão ter que ter essa coisa de, esse jogo 2-1 fora de casa é um bom resultado, ou esse jogo 2-1 fora de casa não é um bom resultado, e você vai ter que, como eles dizem, trocar o chip de jogo a jogo. Quem garante que o jogo no Maracanã possa ser 3-2 pro É perfeitamente normal acontecer isso. A ganha de 3-2, aí quer dizer, a coisa se inverte. Agora, que Maracanã o Flamengo vai pegar? Lotado, evidente, a venda de ingressos, mas são aqueles ingressos caros, né? São privilegiados que vão poder ir ao jogo. Que tipo de Maracanã você acha que o Flamengo vai encontrar, Mauro? Que tipo de ambiente? Teve muita gente reclamando, inclusive, né? Porque como só tem sócio, claro. Tem 110 mil sócios, algo em torno disso. 52 mil ingressos, 66 mil lugares. Mas aí tem as gratuidades, as cadeiras cativas, os 4 mil ingressos da torcida independente. Então são 52 mil ingressos. E tem muita cadeira quebrada no Maracanã. Isso também está reduzindo a capacidade. Tem muita cadeira quebrada, muita cadeira quebrada. Eles não podem vender ingresso porque a cadeira está quebrada.
Se fosse um setor sem cadeira, não tem esse mimimi, né? Dá um desconto na cadeira quebrada. Não tem a cadeira quebrada, aí eles não 30%. podem vender o ingresso. Então isso tudo vai reduzindo a capacidade, que é de 78 mil, né? E vende-se 52 mil ingressos, chega-se a 60 e tantas mil pessoas. E o setor, tem um setor inteiro que tem que ficar fechado para colocar a torcida visitante. Isso tudo reduz a capacidade. Mas 52 mil ingressos e só sócios conseguiram comprar, né, os preços para não sócios eram absurdos, a não ser o pessoal que está comprando por um site de venda coletiva que tem uma parceria com o Flamengo, tinha uns ingressos à venda ainda hoje por R$340, se não me engano. R$340. Pechinche. É. Então o que acontece? Teve gente, de novo, como aconteceu na Copa do Brasil, teve gente que se associou essa semana, o cara se associou num plano mais caro, vai lá e compra o ingresso. Aí o camarada que paga lá R$39,90, que é o grosso, né, 60% mais ou menos do associado, esperando abrir para ele, porque primeiro abre para aqueles que pagam mais caro. Perfeito. Quando abre para ele tem mais dificuldade. É uma briga de foice no escuro, todo mundo querendo comprar ingresso, né, e não consegue comprar. Então muita gente reclamando disso, porque o plano sócio-torcedor do Flamengo ele não contempla a frequência, a fidelidade. Então muitos torcedores estavam hoje reclamando disso. Fui a todos os jogos da Sul-Americana e agora não consigo ir. E não lotou contra o Fluminense. Nenhum dos dois jogos, não lotou contra o Júnior Barranquilla. Então por que esse pessoal não foi? Esses privilegiados que pagam mais caro? Não querem ir nada, querem ir na boa. Então esse é um problema. O comportamento da torcida é um negócio misterioso. Acho que vai ter muita gente que vai apoiar, mas a Fla-Self estará em peso. Aquela turma que só vai na boa. Isso é muito nítido. Porque se esses caras frequentassem, fossem torcedores de verdade, apaixonados, eles iriam na Ilha do Urubu encher o estádio, que vivia vazio. Porque para eles não é caro o ingresso. Tem um plano que custa R$200, você pode comprar até 4 ingressos. Então um cara desse compra 4 ingressos para esse jogo. E teriam lotado contra a Fluminense 2 vezes e contra a equipe do Júnior, da Colômbia. E não aconteceu. Por quê? São aqueles torcedores que esperam para ir na boa. Todo clube tem isso. Tem aquele perfil, tem aquele camarada, ele quer ir na boa. O Ronaldo Fenômeno é um desses. O Corinthians vai ser campeão, ele aparece em Itaquera. Apareceu em algum outro jogo? Pulando lá com a camisa do Corinthians, só apareceu naquela. Não, no filé mignon, pediu lá um convite, alguém ofereceu para ele ser lá, foi lá, torcer pro Corinthians, legal, bacana. Mas vai na podre, vai no jogo com o Santo André, no Campeonato Paulista. Dá os caras lá de vez em quando, né? Mas não vai. Ai, meu Deus, me faltou agora o nome. Corinthians também não? Não, Bob Charlton. Bob Charlton vai em todos tá os em Manchester. todos os Jogos fora de casa. Fora de casa, Joguinho de Copa, aqueles estádiozinhos de 10 mil, tá lá. Ele tá lá. Ainda leva a patrona junto, né? E tem a cadeira lá com o nomezinho dele. Lá, a gente até mostrou uma vez. Exato. No outro o nome dele, ninguém senta ali. Não é o Bob Charlton de papelão, né? Não, o homem vai a todo jogo. E já tá com uma idadezinha avançada, mas ele bota o terninho dele e vai lá. Não tem esse negócio frio, calor, o homem tá lá. Então acho que é meio misterioso mesmo, porque qual vai ser o comportamento desse torcedor se precisar do apoio, o time precisar do apoio, né? Só na hora a gente vai saber. Só o registro não tem nada a ver, mas é que você falou do frio, do cara que vai todo... A cena do Tite hoje no jogo do Manchester de cobertorzinho, City, né? com um cobertorzinho xadrez ali aqui na altura do nariz, foi sensacional. A cena do dia pra mim. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o do Reinaldo... Shakhtar, não do City. O Reinaldo Rueda... Ganhou o jogo. Quem que ele foi assistir? Não sei, tem brasileiro pra caramba. O Reinaldo Rueda disse que pela necessidade de resultado, o Flamengo vai ter de propor o jogo, vai ter de tentar jogar em cima do adversário desde o princípio, mas tem de ter cautelas defensivas, porque o adversário tem um contra-ataque muito forte, como você ia dizer. No final das contas, ele prevê um jogo muito parecido com o jogo de hoje. Vocês acreditam nisso? Palavras do Rueda, agora uma entrevista coletiva depois do jogo. Pelo que for o jogo, os dois times vão ter espaço. Talvez seja um jogo... E hoje aconteceu, né? Aconteceu, também, sim. Né? Aconteceu. E acho que... Até porque o gol saiu muito cedo, né? Do Flamengo e já obrigou o Independente a sair mais ainda e tal. Então, mas eu acho que nos dois momentos, a vantagem do Flamengo teve espaço o Independente para jogar. E na vantagem do Independente depois da virada, o Flamengo também teve espaço para jogar. Não foram times que conseguiram, em vantagem, travar o adversário, né? Fazer uma... Agora, eu acho que também a arbitragem não foi brilhante, mas permitiu que o jogo corresse... E o gramado estava bom. A gente tem, assim, agora no Brasil, nesse final de Brasileiro, assim, vários gramados... Nossa Senhora! Para triangulação fluir, para um jogo difícil. Poucos gramados bons no Brasil nesse final de ano, poucos mesmo.
E acho que haver o Maraca. O Maracanã é uma caixinha de surpresas, né? Às Porque vezes tá, tem um jogo lá, de repente de fica repente 2, joga, 3 semanas e não Joga os acontece nada. amigos, não sei o quê, tem uma feijuca de vez em quando e tal. Pois é. Não aguenta com o gramado, né? Porque agora nessa reta final do segundo semestre foi muito utilizado, né? Foi o estádio onde mais jogos aconteceram. Então. Fluminense. Tem um probleminha do gramado do lado direito ali, que é um lado que não pega sol. Aliás, existe essa coisa brilhante. No Rio de Janeiro, não pega sol, não bate sol, melhor dizendo, num pedaço do gramado, né? Quer dizer, é uma coisa genial, né? Os caras conseguiram isso no Rio de Janeiro. Então ali o gramado sofre um pouquinho. Mas já não tem jogo desde quando? Desde o Flamengo O Júnior. Fluminense na última rodada jogou fora. Flamengo Júnior, não foi? Fluminense Flamengo Júnior. Exatamente. E Fluminense 2 Sport semanas, foi ali quinta-feira. também, né? Isso que foi anterior, quase 2 semanas. Deve estar em condições boas o gramado. Agora, o Hever é um capítulo à parte, né? O Hever é o Sérgio Ramos brasileiro. Você falou. Guardadas todas as proporções, mas frase aparecendo boa. em momentos decisivos. Um cara que não se esconde. É o cara que você gosta de ter no seu time em momentos difíceis, né? Impressionante. A cabeçada dele hoje é um negócio assim. É um gesto técnico, era até uma expressão que o Sorin gostava de usar aqui com a gente. É inacreditável. E ele se movimentou na área buscando a bola. A bola, assim. Naquela veio na direção dele. Ele foi pra lá, zigue-zagueou, E ela imaginando onde ela cairia. E ela vem assim, que parece que se você não está preparado, parece que ela vai te engolir, porque ela vem com muita força lançada pelo trauco, né? Mas ele voa de tal maneira, é um golaço, né? O Rueda foi bem aí, né? Porque no jogo lá de Barranquilla, o Rodolfo jogou muito bem. E ele bancou o Hever, né? O Hever sentiu lesão momentos antes do jogo. Ele, em tese, poderia manter o Rodolfo, porque vem mais inteiro e tal, jogou muito bem fora de casa. Mas ele bancou o Hever e o Hever acabou fazendo o gol. Eu acho que os dois têm essa qualidade. O Juan também é muito bom ofensivamente. E é curioso como os dois, que não são zagueiros... O Juan já foi, hoje não é mais. Zagueiros tão rápidos, conseguem se comportar bem com o tipo de time que o Mauro descreveu, que é um time sem conjunto, em que os volantes não mastigam as jogadas, em que os laterais não mastigam as jogadas, eles jogam no mano várias vezes durante a partida. E eles falham pouco, né? Eles são jogadores muito importantes, rodados, experientes, sabem dar o bote na hora certa e tal, e são armas no aspecto ofensivo também. Se você olhar individualmente no time do Flamengo hoje, porque a gente falava, no geral o time fez um bom jogo, mas individualmente as peças do meio campo, a gente já falou, Arão muito mal, Everton Ribeiro mal, o Diego ok. Talvez as melhores peças do Flamengo no jogo tenham sido os dois zagueiros, quer dizer, então é realmente incrível, num jogo que tinha tudo para você não apontar os zagueiros como aqueles, por tudo que você falou, como os melhores em campo do Flamengo, eu acho que foram. Agora, o Lucas Souza escreve aqui no Twitter, na nossa hashtag, e de certa forma é uma pergunta que o torcedor rubro-negro está se fazendo nas últimas horas, pelo menos. Procede a informação de que o Rueda vai sair em 2018 devido ao problema de saúde da mãe? Poderia voltar à Colômbia? Aí fala-se que já existe ou existiria um namoro entre o Deportivo Cali e o Rueda, se ele realmente decidir voltar ao futebol colombiano para ficar mais perto da mãe. Você tem alguma informação a respeito disso, Mauro? Não tem muita especulação. Eu acho que o fato de ele ter estado lá na Colômbia, até a Gabriela Moreira escreveu sobre isso no blog dela, ele é muito idolatrado lá e também foi muito bem recebido pelos jornalistas na Argentina, porque é um campeão da Libertadores. Né? Então o cara chega lá e fala, não, esse cara foi campeão no ano passado, esse cara tem um peso, né? Todo mundo quer ouvir, respeita um cara. E ele esteve lá e então começou muito comentário sobre isso. Eu não sei, acho que tem muita especulação. Eu acho que vai depender muito, se não voltar para uma questão pessoal, é isso que você atropela qualquer questão, né? Claro. Mas por uma questão meramente profissional, acho que depende muito do que vai acontecer no final do ano e como o Flamengo vai se comportar, né? O que vai acontecer no departamento de futebol do Flamengo? Ainda é tudo muito misterioso. Se vai continuar com a mesma estrutura, se mudanças vão acontecer, até como eu tenho dito aqui, a possibilidade de ganhar esse troféu, ela dá uma anestesiada no momento e as pessoas pensam muito pouco dos problemas, mas eles existem e eles têm que ser corrigidos. E como serão corrigidos? Com a manutenção da mesma estrutura ou não? Quando eu falo de estrutura, não estou citando o técnico, acho que o caso dele é a parte. Ele aumentam os poderes do Rueda, traz mais gente para trabalhar com ele, por exemplo, o preparador de goleiros dele, já que o preparador de goleiros do Flamengo é tão questionado, né, mas é bancado pelo presidente. O que o presidente do Flamengo entende de preparação de goleiros? O cara é gente boa, tudo bem, pode ser gente boa, mas é muito questionado e eu acho que o questionamento faz sentido pelos problemas que o Flamengo teve com o goleiro ao longo do ano. Então ele vai ter autonomia, não vai?
Acho que tem tudo isso. Eu tenho a sensação de que ele está esperando o desfecho do ano para talvez conversar com os caras e definir o que ele vai fazer da vida. Ele Rueda. Porque acho que porque partiu dele dizer, né? Não sei se estarei aqui em 2018. Então. Dentro de um contexto. E acho que é assim, importante a gente frisar, né? Só nesse caso seria aceitável que ele não permanecesse. Quer dizer, se é uma escolha dele por questões pessoais ou por questões profissionais que seja, mas se é uma escolha dele, aí o Flamengo partindo tem do o que Flamengo, fazer. eu acho que não tem. Acho que não tem nem o que discutir, né? Seria um absurdo do absurdo, Mas eu acho que, independentemente do resultado. Eu acho que é a via de duas mãos. Eu não... Com contrato em vigência, não... Porque, vamos lá, a gente vive falando da defasagem dos nossos treinadores, da importância, necessidade de treinadores, sobretudo os acessíveis da América do Sul. Agora, toda vez algum técnico sul-americano vem, pode ser a questão pessoal, pode ser a questão de seleção, pode ser... O cara, na maioria das situações envolvendo os treinadores estrangeiros recentemente, foram opções dos treinadores abandonarem os trabalhos no meio. Claro, não, sim, mas não estou falando, não é uma absolvição ao Rueda, é uma decisão dele, embora eu acho que questão pessoal aí não tem muito, eu acho de saúde da mãe, se for isso é outra então, mas história. Tudo bem, claro, assim, é engraçado, porque todos nós temos. Não, sim, ao aceitar o convite há 3 meses atrás, a pessoa tem que pensar em tudo isso. Certo? Eu sei, mas você não sabe o que vai acontecer. Mas tudo bem, mas o que eu quero dizer, esse é o ônus de contratar o técnico estrangeiro, talvez. É um dos. Tem vários ônus de contratar técnico estrangeiro. Um deles é saber que, eventualmente, no caso de um problema pessoal com pessoas próximas e tal, o cara não vai estar no país dele, não vai estar, e vai querer... uma das possibilidades. Pô, eu acho... E aí não dá pra... Eu não acho que não dá pra questionar. Eu acho... Mas é impressionante como é muito raro um cara, um estrangeiro vir aqui ter algum tipo, um mínimo de tranquilidade, né? Qual foi o técnico estrangeiro recentemente que teve tranquilidade? Que nem os brasileiros têm também, né? Não, sim, mas é que no caso deles fica mais frágil, porque aí acontece isso, problema familiar, me chamaram para a seleção do México. Esses caras vão durando. Sim, é porque escolhas profissionais são outra coisa. Eu entendo, mas porque assim, nossos times estão coalhados de jogadores estrangeiros. Vários jogadores estrangeiros estão aqui há não sei quantos anos, 5, 6. O D'Alessandro virou brasileiro praticamente. Cara, problema pessoal todo mundo tem. Situação... Então, assim, eu acho que tem uma questão, quando a pessoa vai lá, assume um compromisso, um projeto, como diriam os nossos treinadores mais balizados, o cara tem que pensar em tudo isso. Então, eu acho... Tanto o Flamengo seria um absurdo demitir o Rueda, como seria absurdo o Rueda deixar o Flamengo, na minha opinião. Acho que aí depende das questões internas, né? Então, que eventualmente ele só... Profissionais. Exato. Se for um pretexto, ok. Aí a estrutura do futebol do Flamengo é muito confusa. Ela tem o Rodrigo Caetano como diretor executivo, extremamente desgastado por um trabalho ruim. Um trabalho ruim por quê? Porque é um cara que teve um dos maiores orçamentos e o Flamengo não consegue ter um time que joga, tem contratações super questionáveis como o Giovânio, não tinha um goleiro, agora conseguiram achar o César, de repente o César começou a jogar bem, há 2 anos não jogava. Tem um CEO, é uma coisa curiosa, o CEO do Flamengo está sempre viajando atrás do time, junto com o presidente do Flamengo. O Flamengo tinha um diretor financeiro que saiu, porque recebeu uma proposta de trabalho melhor, foi trabalhar numa empresa lá, seguiu o caminho dele. Colocaram um novo. O que é mais lógico? O CEO, que é o diretor-geral, ficar próximo desse financeiro, que é um financeiro / administrativo, para que o cara tome par da situação, conheça os meandros do clube e tudo mais, ou seguir o time de futebol. Ainda mais ele que não entende nada de futebol, mas ele segue como uma espécie de... Não é dama, seria... como seria? Dama de companhia no masculino. Eu não sei como dizer isso. Ele seria o quê? Sensacional. Um homem de companhia, um cavaleiro de companhia. Cavaleiro de companhia do presidente. O fiel escudeiro. E é isso, do presidente. Então o presidente vai lá, tá com aquela blusinha dele no ombro e o outro vai junto. E o camarada que está lá para administrar o clube não tem o CEO no dia a dia, porque ele está na Colômbia, está na Bahia, está na Argentina, está sei lá onde. Então, o Rueda está se deparando com isso no dia a dia. Aquele é o CEO, aquele é o presidente que vem no CT todos os dias fazer sei lá o quê, esse é o diretor executivo. O centro de inteligência, quem é que define isso aqui? É bom o centro de inteligência? Será que é bom? Não sei. De repente ele pede as coisas, vem algo redondo ou vem tudo torto, quadrado? Eu não sei. Ele deve saber. Então, ele pode chegar ao final do ano e falar, gente, ó, isso aqui não dá, preciso mudar isso. Sem isso aqui eu não posso fazer meu trabalho. Não, aqui ninguém mexe. Então eu vou embora. Ou então não, vamos negociar isso aqui, algumas intervenções, você tem razão e tal. Eu acho que isso faz parte do jogo.
Porque quando ele assina o contrato, por mais que as pessoas prometam, você só vai saber qual é a realidade depois. Sim, no dia a dia. Então, acho que, e pelo fato de ele vir de fora, o técnico brasileiro já sabe como funciona. Um fala com o outro, o outro que saiu, você liga, vê como é que é lá. Ah, isso aqui é bom, o outro, esse cara é um mala, aquilo aí funciona bem, esse aqui é gente boa, vai na fé, pode confiar. Então, ele não tem esse feedback de ninguém, ele cai de paraquedas e se vira, dá o seu jeito, né? E os técnicos estrangeiros sofrem também com a ação corporativista dos técnicos brasileiros que atacam direta ou indiretamente os técnicos estrangeiros. Tivemos, inclusive, manifestações públicas esse ano de técnicos indignados, irritados, incomodados com a chegada de estrangeiros. Né? A história do diploma, esse foi um tema que durou algumas semanas. Né? Então, eles já chegam com gente torcendo o nariz para eles, o que não acontece com os jogadores. Sim. O jogador hoje chega de fora, não tem esse problema. Pelo contrário, o atleta brasileiro já aceita. Até porque o brasileiro vai jogar lá fora, né? Agora, o técnico ainda enfrenta uma resistência. Então, acho que ele pode ter os seus motivos para ficar ou para sair. Mas, certamente, ele vai colocar algumas condições. Se ele quiser continuar e o Flamengo quiser continuar com ele. Vamos ao nosso primeiro intervalo neste Linha de Passe. Lembrando que daqui a pouco tem Sport Center com lances da decisão. Primeiro jogo da decisão, a vitória do Independiente 2-1 com Paulo Soares, Antero Greco. E tem Linha de Passe. Depois do intervalo voltaremos já já. Estamos de volta com Linha de Quarta, é a nossa hashtag. O programa começa um dia e termina no outro, mas não por isso perde-se a linha, né? É verdade, né? Não. Jamais, né? Perde-se a linha. Jamais. Perdeu a linha. Não, porque tem gente que ouviu o Arnaldo dizer um palavrão, jamais. O Arnaldo não diz palavrão nem no dia a dia. Tem muito brasileiro no Shakhtar, o pessoal tá ouvindo errado. Pra caramba, né? Isso, exato. Ah, tá. Não, imagina, eu teria notado. É evidente. E teria me chutado aqui. Só fazer uma questão de utilidade. Teria levantado a bola. Valete Thunderbird escreve, né? Isso. Então, um amigo meu mandou aqui, Valete. O outro cara mandou aqui, ó, Príncipe Consorte. Príncipe Consorte. Não com Olha quantos títulos existia, ou Valete, Príncipe Consorte, é maravilha. O mais maldoso diria um cãozinho de companhia, né? Também. Que horror. O clima tá mais quente ou mais pesado, não sei qual o termo mais adequado nesse momento, do que já esteve até em 2017 no sistema diretivo do São Paulo Futebol Clube, depois da demissão do Vinícius Pinotti hoje? É isso? Acho que sim. Eu acho que o gancho, a gente conversava no intervalo, sem palavrões. O gancho com digamos, o caos administrativo do Flamengo, ele se aproxima muito da situação do São Paulo. E não é de agora, né? Não é de agora. Do São Paulo mais ainda, né? Porque as trocas no comando de futebol são... caos financeiro. Porque, ó, veja, não faz muito tempo. Ataíde Gil Guerreiro, Luiz Cunha, Gustavo Vieira, Mac, agora Vinícius Pinotti, tudo assim, chega, fica um pouco, se manda. Exatamente. E é curioso, né? Porque num momento em que, na verdade, esse tal, não é Valete, esse tal homem forte do futebol, São Paulo não é nem a questão do acompanhante, é do sujeito principal, o cara que vai dar rumo ao planejamento. No momento em que acaba a temporada e essa pessoa tem que atuar, o cara não tem que sair de férias, o cargo fica vago. Na verdade, assim, é um reflexo da administração muito ruim do presidente Leco, sem definição, sem rumo. Esse cargo é o cargo mais cobiçado por qualquer diretor e é um cargo remunerado no São Paulo, além disso, mais cobiçado ainda. E que foi tratado, esse último ocupante, o Vinícius Pinotti, muito mais pela condição financeira e pela disponibilidade do que pelo perfil de saber lidar com a função. Talvez no momento em que ele estivesse um pouco mais preparado para exercer a função, ele sai por conta própria. Lembrando que ele entrou no corpo diretivo do São Paulo ao contratar o Centurion lá atrás, passou pelo marketing e virou o homem forte do futebol nessa temporada. Sai com divergências e acho curioso que o nome mais forte, o nome que está sendo de fato cogitado é o do Raí para essa função.
O Raí já faz parte do Conselho Executivo do São Paulo, também tem um cargo remunerado numa outra função. E conhecendo a função, nunca exerci, mas já cobri bastante clube e sei como é que funciona. E conhecendo bem o Raí, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. O Mauro falou do acompanhante ir ao jogo e tal. Esse sujeito, ele tem que ir a todo jogo. Ele tem que passar o dia no centro de treinamento. O Raí, com o perfil que tem, Você tem não tem menor. 200 milhões de coisas para fazer. O Gustavo, você citou Viagens. um dos diretores, sobrinho do Raí, filho do Sócrates, ocupou por um tempo esse papel. O Raí pode até participar de um conselho, etc e tal. Mas, sinceramente, É um cargo é meio duplo, né? Porque é o mesmo cara que tem que, enfim, negociar com o jogador e tudo mais e de alguma forma ter alguma aproximação com o campo. o São Paulo tem uma estrutura diferente. O cara que negocia, que não aparece, pássaro. Pássaro, exatamente. Tá sempre Ele voando. permanece, o pássaro. Veio com o Rogério Ceni e tal. Isso. E também é muito contestado nas internas, na cornetagem, porque não se trata exatamente de um São Paulino. Mas eu acho que o cara do contrato do negócio tem que ser um cara que saiba. Tecnicamente O Alexandre bom. Matos não é palmeirense, pelo que eu saiba. Claro. E sei lá, o Rodrigo Caetano não é flamenguista. Isso não importa. E também não importa que o diretor executivo de futebol seja torcedor do time, desde que ele entenda e tenha disponibilidade total. Até porque, e assim, o Raí tem tantas ações, atividades e Sinceramente, predicados. essa história do Raí, eu não sei, eu não consigo imaginar o Raí aceitando esse cargo. Pode ser que ele aceite amanhã e tal. Mas por essa diferença, a gente precisa aprender a separar, acho que assim, as pessoas de quem a gente gosta e que a gente acha inteligente, que acho que é o caso do Raí, culta, preparada para uma série de coisas, mas que eu tenho a mesma impressão do Arnaldo. O cara que não me parece ter disposição nenhuma para agir com a necessidade que essa função traz, quer dizer, seja a função... O cara, para exercer essa função, o cara tem que sacrificar completamente a vida resto dele. todo a fica vida, fora. a vida pessoal, profissional, acabou. Porque ainda tem um monte de coisa que a gente não vê. Né? Exato. Quer dizer, esses caras, ainda mais num caso como esse com dupla função, porque hoje tem muito clube que tem o diretor de futebol que faz uma coisa de negociação, que trabalha com montagem de elenco e que trabalha muito mais próximo à diretoria e ouvindo o técnico, e uma outra função, um outro cara que às vezes é o gerente, que trabalha próximo ao time, e esse sim ligado... No São Paulo tem até essa questão, quer dizer, de eventualmente o cara fazer uma dupla função. E a gente ouviu o Petros falando, foi o Petros, né? Que o Pinotti fazia muito isso sim. Não vou entrar aqui mais no mérito do trabalho do Pinotti, acho que nem precisa, pelo que a gente falou durante todo o tempo que ele esteve na função. Se no São Paulo os caras ainda têm que fazer as duas coisas, eu sinceramente acho que não tem absolutamente nada a ver com a personalidade, com o perfil e com a vida maravilhosa que o Raí tem hoje em dia. Conquistou com toda a justiça. Com toda a justiça. Vai pro Parque dos Príncipes, vai vir final de Champions League. Vamos pensar. sonhos. Tem algum ex-jogador de futebol? Menos ex-jogador. Comenta o joguinho na ESPN Brasil de vez em quando. mais bem sucedido em todos os aspectos, pessoal, profissional, tipo assim, o cara vive bem. Isso é um inferno. Ele pode Isso ser é um inferno. embaixador, E tem, ele pode e tem, ser 8 mil e tem coisas, o adendo, que é a questão que o Tironi levantou no bate-bola hoje, que é assim, o Raí é um ídolo do São Paulo. O São Paulo do Leco, ele triturou o Rogério Ceni com o Teca, vai triturar, vai estar o Raí e o Lugano juntos como diretores do São Paulo. Qual que é a ideia? O São Paulo foi esmigalhando, foi colocando na fogueira todos. Muricy, Autuori, Rogério Ceni, agora o Raí tá entrando na linha de tiro aí, não é fácil. Ó, vem aí Super Week. É pro tá? Raí isso, não? Super Week. Não, ele não precisa. Energético? Vai precisar do energia. Não, é o energético, às O vezes. fã de esportes, eu não tenho muito a dizer, eu nem estou autorizado a dizer muito. Levanta a latinha. E na que não verdade tá eu não aparecendo. sei exatamente muito, mas o que estou autorizado a dizer é que vem aí Super Week. O fã de esportes vai gostar muito. É energia pura. Agora. Não falta muito tempo não. Não. No momento adequado. No Energia momento pura é adequado. necessário. Mas vai chegar. Vai viu? chegar. Ó, então,
Aguarde, Super Week. Viu, Raí? Aqui nos canais ESPN. Ele prefere um vinhozinho. Uma vez encontrei o Raí depois de uma final de Champions League, a gente tinha narrado. Fui onde? Foi em Berlim? Acho que foi em Berlim, onde tava felizão, né? Uma língua roxa. Vamos ao intervalo, voltaremos, né? Roxo. Roxinho. Até já. Pô, cara.